Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo MXRF11. Vamos ver aí o fundo de papel, né? E vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de novembro, o relatório que saiu agora no último dia 30 do 12. Então fique conosco aí, relatório atualizado do MXRF11. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda muito a gente a disseminar essas informações pelo YouTube. E também a gente tem nosso grupo do Telegram, se inscreva lá, o link está na descrição do vídeo. Tá? Também tem aí a nossa área de membros também, para que você quiser ter algum benefício e quiser também ajudar a gente, né, a continuar nosso trabalho aqui. Se torne membro do canal aí, valor irrisório, e também esse relatório gerencial vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Bom, MXRF11, para quem não conhece, é o fundo com maior quantidade de cotistas no mercado de FIIs no Brasil. Já ultrapassou 722 mil cotistas na sua base. Acho que a última vez que eu falei aqui no canal dele estava em torno de 580, né? Então segue aumentando aí exponencialmente. E é um fundo que investe aí principalmente em CRIs, né? Mas tem também aí cotas de outros FIIs, tem aí as permutas financeiras, né? Dentro do seu portfólio, o fundo que tá indo para, já ultrapassou 10 anos de mercado, né? Indo para o seu 11º ano aí, desde abril de 2012 ao início do fundo. Código de negociação dele na bolsa MXRF11, patrimônio líquido quase 2,3 bilhões de reais. Quantidade de cotas emitidas, é um fundo na base 10, né? Então 226 milhões de cotas emitidas, e valor patrimonial da cota R$10,10, é o que está aproximadamente aí no mercado dia 3 de janeiro de 2023. Já teve aí cotado, né, abaixo dos R$9,90 no mês de dezembro. Fundo que é gerido pela XP Vista Asset Management e administrado pela BTG Pactual, taxa de administração 0,90%, que também inclui taxa de gestão, né? As duas embutidas aqui. E a quantidade de cotistas atual, 722.409, na verdade é a quantidade de cotistas no final de novembro. Então, com essa queda que teve aí no mês de dezembro, possivelmente esse número aumentou um pouquinho mais aí nesse período de dezembro, tá? E aqui a gente fala, né? Já está antiga aqui a informação, mas fala sobre a manutenção da taxa Selic, né? Em 13,75%. A expectativa é que essa taxa fique por algum tempo ainda, né? E alguns economistas especulando aí que possa chegar a mais de 15% da taxa Selic aí ano que vem, nesse ano de 2023, na verdade, né? Segue aí também o aumento das taxas aí mundo afora, né? As inflações, né? Segue aí a questão, aqui ainda estava com relação à PEC da transição, que gerou muita incerteza aí em dezembro, e teve muitos papéis aí despencando no mercado, ações, fundos, né? Muito deles despencando aí no mercado. E eles destacam também aqui a questão da flexibilização da Covid lá na China, né? Xi Jinping aí flexibilizando as restrições. O que a gente vê atualmente lá no cenário da saúde na China são os hospitais com muita alta taxa de internações, né? Então lá realmente muito preocupante ainda. Aqui o fundo fala sobre a base de cotistas, 722 mil ultrapassou mais de 2% em relação ao mês anterior, e como eu falei, dezembro então deve ter um aumento mais significativo aí desse percentual por conta da redução da cota de mercado, que estava abaixo dos R$10 aí em dezembro. Ele falando aqui sobre a cota de CRI, teve aí, o fundo segue uma reciclagem do estratégia de reciclagem do portfólio, então teve algumas aquisições, algumas vendas, a gente vai ver mais para baixo. E também no book de FIIs, o fundo fez 2 investimentos aí também que a gente vai destacar um pouco mais para baixo, e no book de permutas financeiras não teve movimentação significativa. Lembrando que o fundo tem ali uma estratégia de 80% do patrimônio líquido alocado em CRI e 20% alocado em permuta financeira, né? Significando que a permuta de FIIs aqui ela não está dentro da estratégia do fundo, né? Teoricamente, não estaria dentro da estratégia do fundo. Em segundo o regime de caixa, como ele fala aqui, o fundo distribuiu 8 centavos, já teve uma redução em relação aos meses anteriores em relação à distribuição de proventos, né? Mesmo porque também pegando aí alguns períodos de inflação negativa, né? Deflação no caso, e o fundo distribuiu em novembro 8 centavos, né? Já distribuiu 10 centavos novamente agora em dezembro, e o fundo segue aí dentro
da expectativa realmente de distribuição, de performance do fundo em relação às suas receitas. Foram 18 milhões de rendimentos distribuídos referente a novembro, pago no dia 14 de dezembro. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão do dia, né, da distribuição do rendimento e também o fluxo financeiro. Fundo com receitas aí de quase 20 milhões de reais, 19,8. Principal aqui são os CRIs, né, 15,7 milhões em juros aí dos CRIs. FIIs aqui o fundo tem 2 milhões e meio. Permutas financeiras rendeu aí 1 milhão ao fundo e 426 foi o rendimento de caixa, despesas do fundo de 1,7 milhões. E o fundo com resultado de 18 milhões de reais, distribuiu um pouco mais de 18, 8 centavos por cota foi a distribuição em novembro. E o fundo segue com um resultado aqui, né, até saudável, né, 116,3 milhões no segundo semestre, distribuiu 115,2 e estava com a média de 10 centavos e é exatamente o que ele distribuiu no final do semestre, dezembro, né, já anunciado, ainda vai pagar no dia 13 e 14 de janeiro, provavelmente, 13, 14 e 15 de janeiro, décimo dia útil, né? Vai pagar então 10 centavos, foram os proventos de dezembro. Mais para baixo a gente vê aqui o volume de negociação do fundo, né? Foi de 6,8 milhões de reais, o fundo tem uma liquidez muito boa aí no mercado. A gente verifica aqui que está mantendo nessa boa liquidez, foi 137 milhões de reais de volume de negociação mensal no mês de dezembro, giro de cota de quase 6%, né? Giro de cotas até um pouco alto aí, em relação, inclusive, a outros pares aí no mercado. E resultado financeiro e distribuição, a gente verifica o fundo seguia distribuindo aí acima dos 10 centavos, né? 9 e 10 centavos. Teve uma distribuição aqui de 8, já retornou a 10 centavos, que normalmente ali é o resultado que a gente tem verificado semestralmente do fundo. O fundo costuma distribuir todo o seu resultado, né? Não fica limitado ao mínimo 95%, normalmente distribui quase os 100% aí auferidos. Mais para baixo aqui a gente verifica a questão da rentabilidade. O fundo teve uma rentabilidade positiva, né, no mês. O IFIX foi ali praticamente nulo, né? No mês de novembro o fundo teve um total retorno aí bruto de quase 1%, somando aí variação da cota de mercado e também a distribuição de rendimentos. Mais para baixo aqui a gente verifica a questão do portfólio. O fundo atualmente tem 75% em CRIs, 15% em FIIs, permutas financeiras 7%, e o caixa ali girando em torno de 3%. Dentro dos investimentos nos ativos-alvo, são 52% são créditos corporativos, né, que tem um menor risco em relação aos outros, residencial 20% e comercial 25%. Mais para baixo a gente vê a taxa média por indexador, então CDI mais do 2,61%, os principais é IPCA e o CDI+, né? Então tem aqui a questão do percentual do book, de CRI, né? Então 42% dos CRIs são indexados ao CDI+, um spread de 2,61%, 57% IPCA mais um spread de 7,45%, os outros com menores que 1% aqui com as suas taxas, e o LTV médio está em um pouco mais de 51%. Mais para baixo a gente verifica a questão por indexador do portfólio como um todo, né? Então 48% do portfólio está indexado ao IPCA, 35% ao CDI, 16% são os fundos de investimento imobiliário e menores que 1% IGPM pré-fixado e percentual do CDI. Mais para baixo a gente verifica então a questão dos book de FII, né? Então o seu portfólio de fundo imobiliário, que tem também uma diversificação interessante. O fundo atualmente está com 345 milhões, em torno de 16%, como a gente viu, né? Em relação ao saldo da carteira de FII. Então, atualmente, o fundo adquiriu 6 milhões em novembro do TG Ativo Real, TEGAR 11, e 11 milhões do FII Lago da Pedra, o LP11. Então, são as duas aquisições que o fundo fez aí em novembro. E essa exposição, o fundo segue aí mais exposto ao SPVJ11, 26%, 91 milhões e meio de reais, GTLG11, 17%, e outros com percentuais menores aqui. E o TEGAR 11 atualmente tem ali em torno de 1,73% da sua carteira de FII, e o LP11, 8,12%, a participação mais relevante aí do que o TEGAR 11.
Mais para baixo a gente verifica aqui as movimentações dos CRIs, né? Então, o fundo aí segue a reciclagem do portfólio, seguiu aí com as vendas do CRI Vitacom, de Toex, e ainda adquiriu 40 milhões do CRI Açaí 2 e ainda dentro do mês fez aí o CRI BR Malls teve decretado seu resgate antecipado facultativo. Então essas foram as movimentações. Atualmente o fundo está ali dentro das indexações principais ali 53% IPCA e 45% CDI+, e dentro dos setores de economia a maioria são ativos reais, né? 38% ativos reais. Mais para baixo aqui, então, a gente verifica a questão do vencimento, né? Então, a maioria vencendo a partir de 2029, com durações aí variadas, né? E dentro aqui dos CRIs mais problemáticos, né? Você pode depois baixar o relatório aí, fazer uma leitura desses 4 CRIs aqui, que o fundo segue aí com algumas pendências aí, que segue o fundo sanando alguns CRIs não saudáveis, vamos dizer assim. Aqui é a carteira do fundo, né, dos CRIs, então tem aqui quase todos, né, quase 100% com periodicidade de fluxo de pagamento mensal. Aqui é a composição da carteira, o detalhamento qualitativo de cada um deles e a participação, claro, do volume da carteira, né, aqui é o Mitre Rialt, 103 milhões de reais, então tem toda aqui a questão das garantias e os comentários do gestor e qual é o setor de atuação, tá? Então você pode baixar o relatório aí, fazer essa leitura, tá? Parte qualitativa aqui da carteira de CRIs aí do MXRF11. É uma parte bem relevante aqui, né? E bem volumosa, então a gente não vai fazer essa leitura aqui para não ficar um vídeo tão grande. E dentro das permutas financeiras ele faz uma explicação aqui do que vem a ser, né? O fluxo aqui do início de obra, período de construção e os repasses, né? Que é aproximadamente 80% dos fluxos. Tem duração em mais ou menos de 6 meses, mas demoram um pouco mais, quase 4 anos, né, 3 anos e meio aí, para começar a receber 80% desse fluxo, né? E na verdade é esse problema aqui que o TOR 11 tem, né? E não consegue esse fluxo, não conseguiu ainda ter esse fluxo financeiro, né? E aí o fundo segue com problema de caixa, né? Um fundo que também investe muito em equities de loteamento, se eu não me engano. Bom, aqui a gente verifica então algumas particularidades. O fundo hoje tem 157 milhões aí, de saldo em permutas financeiras, recebeu em torno de R$1 milhão de dividendos aqui em novembro de 2022 e aqui para baixo a gente tem o detalhamento de cada uma das permutas que o fundo tem hoje em carteira. Então você pode também baixar, fazer essa leitura aqui dessas permutas que o fundo tem atualmente em carteira, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do MXRF11, atualização aí tempo que a gente não fala aqui no canal. Relatório de novembro, o fundo segue aí exponencialmente aumentando a quantidade de cotistas no mercado. Eu sou um desses cotistas, um dos primeiros fundos que eu tive aqui na minha carteira. Tem em torno aí de 5 a 6% da minha carteira no MXRF11. Adoro o fundo, muito bom mesmo, muito regular o fundo, né? E tem uma liquidez muito boa também no mercado. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também com a gente se você é cotista do MXRF11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.